Você já ouviu essa palavra várias vezes. Quando a gente fala de liberdade, alguém cita a tão conhecida libertinagem. Bem, eu te convido hoje para a gente falar um pouquinho sobre isso. Olá, é um grande prazer ter você aqui conosco novamente e eu espero que as nossas palavras encontrem morada no seu coração. Pois bem, durante essa semana estamos falando sobre liberdade e existe um texto bíblico que ele não é tão conhecido assim, mas ele é emblemático quando a gente fala desse assunto. E hoje eu te convido a estudar esse texto, ok? Ele está registrado no livro de Gálatas, capítulo 5, e eu vou ler com você somente o verso 13 para depois eu apresento o contexto. Diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. E aí ele continua o texto falando de outros assuntos. Nesse capítulo 5, do verso 1 ao verso 12, o apóstolo Paulo ele está trazendo a ideia de que o cristão ele recebe a liberdade em Cristo. E aí, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: não perca a liberdade em Cristo Jesus. E isso ele vai colocando de várias maneiras. A partir do verso 13, que eu acabei de ler para vocês, ele muda o assunto. Ele fala então: não abuse da liberdade encontrada em Cristo Jesus. E por que isso? Na primeira parte, ele se preocupa para que as pessoas entendam o que significa o conceito de liberdade em Cristo Jesus. E é importante que essa compreensão passe pela mente, ela chegue no coração e, no fim das contas, quando ela chegar nas mãos e nos pés, em outras palavras, nos nossos comportamentos, aí a gente precisa tomar alguns cuidados para que a gente não abuse disso. E é isso que o verso 13 está apresentando, quando ele apresenta a ideia de que vocês são chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade do jeito que você acha que deve usar. Em outras palavras, que eu até citei lá no começo do vídeo, a ideia de libertinagem. Sabe, amigo, como cristãos, precisamos entender que a liberdade em Cristo Jesus não nos dá o direito da gente fazer o que quiser. Já que Jesus me libertou, eu vou viver a vida do jeito que eu quero e é assim que eu devo trabalhar, e é assim que eu devo pensar, e é assim que eu devo agir. Na realidade, é exatamente ao contrário. O fato de receber o amor de Cristo na minha vida e isso trazer algum tipo de transformação vai estar refletido nas minhas ações de liberdade e nos meus comportamentos. Paulo entendia o risco que era falar de liberdade quando as pessoas pensam que exercer a liberdade é fazer o que elas quiserem como quiserem. E aí ele traz o contexto que a liberdade em Cristo, ela nos leva para um novo lugar, uma nova esfera, novos comportamentos, mudança de pensamento. Paulo ele está apresentando aqui que o amor transformador de Cristo me leva para um outro contexto onde no foco não está em mim, nas minhas vontades e nos meus comportamentos. Mas o foco está onde? Então, está no trecho do texto que eu não li. Depois que ele fala que vocês são chamados para a liberdade e não devem abusar dessa liberdade, ele apresenta, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E aí no verso 14 ele apresenta o que Jesus falou anteriormente, que o amor ao próximo, primeiramente a Deus, mas depois ao próximo, é o parâmetro de comportamento do reino de Deus. Em outras palavras, nós somos chamados à liberdade para que nós possamos servir as pessoas. Se eu exercer a liberdade, olhar o contexto onde eu estou inserido é super importante, porque servir o outro, servir o próximo, é o sentido de ser livre. O nosso chamado é um chamado para sermos livres para servir e não para fazer as nossas vontades e os nossos gostos. Exercer a liberdade em benefício do outro é a melhor decisão que nós fazemos na vida. No fim das contas, vamos pensar em Deus. Ele tem toda a liberdade do mundo e Ele é o dono da liberdade, Deus é a liberdade. E sabe o que Ele faz? Ele escolhe servir a cada uma das suas criaturas, morrendo por nós na cruz do Calvário. Hoje, eu penso que nós precisamos repensar um pouquinho nas nossas atitudes. Se eu sou livre, como que eu vou usar essa liberdade para abençoar as pessoas, para que elas se sintam amadas, acolhidas, para que elas entendam que Deus está preocupado com elas, assim como está preocupado comigo. Por isso, o convite do Senhor para mim e para você hoje é: não abuse da liberdade e exerça a liberdade para servir as outras pessoas. Esse é um chamado que a gente não pode negar. Mas no fim das contas,
eu tenho uma última coisa para dizer. A escolha é sua. Tome a sua decisão.